Ser ou não ser governo? Eis a questão do PT. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Amigas, amigos? Estamos aí iniciando com uma, entre aspas, brincadeira, sabendo que na política brincadeira não existe. Mas o fato é, né, Rodolfo, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se fez, se construiu, passou os mandatos presidenciais dentro do PT, mas por incrível que pareça, como o PT dá trabalho quando o presidente Lula chega ao governo, porque o PT tem uma grande dificuldade de entender que quando se é governo, tem que se abrir mão de alguns dogmas, de alguns parâmetros, de algumas ideias até. Agora, ele se apega muito às suas ideologias e esquece que essas ideologias muitas vezes podem ser uma trava para o governo, que é do PT, seguir em frente, né, Rodolfo? Pois é, né? Isso ficou muito claro nesse encontro que o PT fez agora no final de semana, onde realmente esse dilema entre ser ou não ser governo acabou transparecendo de uma forma muito forte. O que acontece, né? Isso realmente é um pouco da história do PT. O PT tem uma certa dificuldade de compreender como é que funcionam as alianças, né? É uma tendência ao meu pirão primeiro, que nesse atual governo Lula, nesse terceiro governo Lula, fica muito difícil de se implementar, porque o PT não tem hoje uma posição hegemônica dentro do governo como teve em outros tempos. Então isso ficou muito claro no debate quando, por um lado, o PT ataca fortemente a política econômica do governo, faz uma resolução onde chama a política econômica do ministro Fernando Haddad, que é do PT, foi o candidato do PT nas eleições anteriores, né? Mas apesar disso está sendo atacado por outra parcela do partido que chama a política econômica dele de austericídio. E aí o Lula então vai e dá um puxão de orelha duro no PT, no seu discurso lá, dizendo o seguinte, com todas as letras, ele realmente tocou o dedo na ferida. Se vocês são tão bons assim, por que vocês só elegeram 70 deputados? Então essa que é a questão, porque o que acontece? O Lula ganhou a eleição passada, mas não foi o PT que ganhou a eleição passada. Por quê? Porque o PT como partido não elegeu a maioria nas condições dos governos anteriores. E aí temos que lembrar um outro fato que é fundamental, Rodolfo Lago, quando você fala de terceiro mandato de Lula, é que é um país polarizado, é um país dividido. Portanto, o Lula não chegou no ano de 2023 com a mesma situação que ele chegou em 2002. É uma outra situação, é um outro Brasil. Ele pegou um Brasil completamente dividido, ele tem que fazer composições muito mais amplas do que ele teria que ter feito no passado. O PT se incomoda de ter o Centrão dentro do governo, só que se o presidente da República não tiver o Centrão na sua base de apoio, simplesmente ele não governa. Ele não governa. E isso parece que não é compreendido como deveria pelo partido, e gerou essa tensão, colocando o presidente da República, que é o nome máximo do partido, numa posição, e a hegemonia do partido, a presidência do partido, numa outra posição. Porque o que acontece? O Lula foi eleito com uma margem muito pequena de votos, e o Congresso eleito, ele tem um outro perfil, é um perfil mais conservador. Então isso precisa ser composto. Ao contrário das outras eleições do Lula, o PT não teve força nem para eleger o presidente da Câmara, né? Então o Lula fica obrigado a compor com o presidente da Câmara, que não é do PT, que tem posições mais conservadoras, com o Congresso que tem posições mais conservadoras. Então esse embate é muito maior, e aí não deveria o próprio partido do presidente da República trabalhar essa tensão, quer dizer, jogar mais lenha na fogueira, tensionar mais ainda o ambiente, como o tempo todo faz, né? O que acontece é que o PT, de fato, na sua história, a gente já conhece isso, porque nós cobrimos política há muito tempo, ele não consegue entender a forma de governar. Ele só entenderia se fosse um governo 100% PT.
Ou talvez o PT e mais 2 ou 3 partidos que pensam como o PT. Ele não consegue pensar nessa possibilidade de dividir o poder com outros que não pensam como ele. O PT vê muitas vezes a presidência da República como uma vitória de uma longa guerra, na qual você toma um monte e aquele monte é seu. Ele não entende que é um país que é muito mais amplo do que só a figura do PT. Agora, uma questão é muito clara para mim, pelo menos, Rodolfo Flávio, e acredito que para você também. Se tem um homem que tem muita noção do que é estar no poder e se permanecer no poder, é Lula. Lula passou por situações às quais eu acho que nenhum outro presidente da República passou. Ele conseguiu ganhar uma eleição vindo de uma prisão, o que não é fácil. Ele pegou um país polarizado e ele virou presidente da República. Ele teve que fazer acordos e alianças com quem ele mesmo disse que não se dá bem. Mas ele sabe como chamar as pessoas para o lado dele e fazer uma composição. Ou seja, ele está fazendo o máximo para jogar nas 11. E aí vem justamente o partido dele e atrapalha. Pois é, né? Porque é isso, o Lula é do DNA do Lula, né? O Lula é um negociador desde sempre, mesmo antes de ser um político, né? O Lula é um líder sindical forjado nessa ideia da negociação, né? De você, como é que você trabalha os interesses dos trabalhadores, os interesses dos patrões, e aí você vê antagonismo total. E chega ali a uma solução negociada que agrade a todo mundo. Então isso daí é o DNA do Lula. O Lula a vida inteira fez isso. Agora, o que certamente o Lula talvez não esperasse, e é essa que exasperação que ficou clara no discurso dele, é que dentro desse processo de negociação ele tivesse muitas vezes como antagonista o seu próprio partido. Quer dizer, realmente, por mais que haja aí algum tipo de diferença ideológica nas posições aí, no que o ministro está fazendo, a Fernanda Haddad defende, do que o PT gostaria que fosse feito, o PT precisa compreender essa situação. Nós estamos aí, chegando ao final do ano, existe uma pauta econômica pesada para o Congresso ainda aprovar, e aí o mínimo que se esperava é que essa pauta econômica pesada que o governo tem para aprovar tivesse o apoio do partido do presidente da República, e não que o partido do presidente da República estivesse ali trabalhando contra a pauta econômica que o ministro está fazendo, que é implementar. Quer dizer, esses debates precisam ficar internos, esses debates não podem aflorar publicamente como eles têm aflorado. Sem contar, Rodolfo Lau, que a questão econômica é o que vai definir também as eleições do próximo ano. E nós estamos entrando num ano eleitoral. Portanto, é fundamental para que o governo e o seu partido entrem no entendimento, porque, de fato, se a economia desandar, nem PT, nem Lula, nem Brasil segue pela frente. Mas aqui a gente tem que seguir para o encerramento, porque estamos estourados no nosso tempo, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.